Olá, tudo jóia? Se você chegou nesse vídeo, com certeza absoluta você precisa entender o que é psicometria e eu vou explicar para você em detalhes. Se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Bruno Damasio, eu sou psicólogo e fundador da Psicometria Online Academy, que é um portal de formação de pesquisadores com ênfase em psicometria e análise quantitativa de dados. Se você tem interesse por essa área, considere se inscrever aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações e se gostar do vídeo, posteriormente dá um like, tá joia? Primeiro vamos entender psicometria pela etimologia da palavra. Psicometria é a junção de duas palavras, psico, que vem do grego psique, que significa alma, e metria, que significa medição ou mensuração. Então, etimologicamente, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, psicometria seria mensuração da alma. É óbvio que hoje a gente sabe que os aspectos psicológicos não são aspectos da alma, de modo que a gente pode dizer que a psicometria nada mais é do que a disciplina que vai nos auxiliar na mensuração de características psicológicas. O que são essas características psicológicas? Todos os aspectos emocionais, cognitivos e comportamentais dos seres humanos. Então, se você tem interesse em desenvolver um determinado estudo que vai levantar características como tristeza, felicidade, raiva, motivação, satisfação com a vida, satisfação com o trabalho, características de personalidade, inteligência, psicopatologia, depressão, estresse, ansiedade, estresse pós-traumático, transtorno borderline, qualquer característica humana que estiver dentro dos aspectos emocionais, cognitivos e comportamentais podem ser mensurados e a psicometria ela é a disciplina que foi desenvolvida e que vem sendo aprimorada dia após dia para que a gente consiga fazer essa mensuração de forma cientificamente correta. A gente pode dizer que a psicometria surgiu em 1904 com um pesquisador chamado Charles Spearman, quando ele desenvolveu uma técnica chamada análise fatorial. Spearman estava muito interessado em entender como a inteligência se constituía e como é que a gente poderia mensurar a inteligência. Então, basicamente, Spearman deu um passo inicial no surgimento da psicometria ao desenvolver a análise fatorial e o principal construto, na verdade, o primeiro construto de interesse foi a inteligência. Com o passar dos anos, com o passar das décadas, tanto os processos de análise fatorial foram melhorando, quanto a amplitude de fenômenos que a gente poderia investigar também foram se ampliando por conta do desenvolvimento de formas de mensuração. Então, basicamente, a psicometria ela pode ser concebida como uma disciplina que surge na psicologia e que tem alicerce na estatística e na matemática. Todas as vezes que a gente faz pesquisas quantitativas com seres humanos, a gente utiliza da psicometria como base. A gente pode separar a psicometria de forma didática em duas grandes áreas. A primeira delas é a psicometria pura e depois a psicometria aplicada. A psicometria pura nada mais é do que o desenvolvimento e o aprimoramento de técnicas estatísticas e matemáticas para que a gente consiga mensurar de forma cada vez melhor e mais precisa esses fenômenos psicológicos. Basicamente, quem desenvolve essa área são psicólogos que têm fortíssima base em estatística e matemática e também estatísticos e matemáticos que têm muito interesse em estudar fenômenos psicológicos. Então, basicamente, a psicometria pura é uma área de desenvolvimento e aprimoramento de métodos estatísticos e matemáticos. A outra área é a psicometria aplicada. E a psicometria aplicada nada mais é do que a utilização das técnicas e ferramentas que foram desenvolvidas pela turma da psicometria pura para que a gente consiga fazer mensurações, para que a gente consiga fazer pesquisas, para que a gente consiga fazer avaliações de seres humanos de forma cientificamente correta. Então, por exemplo, imagine que você está realizando uma pesquisa científica querendo investigar a relação do desemprego com a depressão. Bem, você só vai conseguir mensurar bem a depressão se você tiver um bom instrumento de depressão. E é a psicometria que vai criar, desenvolver e atestar por A mais B que aquele instrumento que você está utilizando, ele de fato mede depressão. Então, todas as vezes que você está realizando pesquisas com seres humanos, direto ou indiretamente, se a sua pesquisa for quantitativa, direto ou indiretamente você está utilizando a psicometria. Além das pesquisas científicas, a psicometria também é muito utilizada por psicólogos na área da avaliação psicológica. Muitas vezes, quando a gente está realizando procedimentos de avaliação psicológica, a gente utiliza testes quantitativos. Então, por exemplo,
Se você vai tirar a sua carta de motorista, a sua carteira de motorista, você precisa fazer alguns testes, testes de inteligência, testes de raciocínio. Esses testes, eles são desenvolvidos, boa parte deles, quase todos eles, são desenvolvidos utilizando a psicometria. Então, a avaliação psicológica e psicometria têm uma forte relação entre si. A psicometria é a base de muitos testes que são utilizados nas avaliações psicológicas. Ponto importante aqui a destacar é que a psicometria não é uma área privativa do psicólogo, tá? Então, embora ela tenha histórico na psicologia, o Conselho Federal de Psicologia no Brasil não reconhece a psicometria como uma área própria. Então, basicamente, a psicometria é uma área livre. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Pesquisadores de qualquer outra área que trabalhem com seres humanos podem utilizar técnicas da psicometria sem absolutamente nenhum problema. Inclusive, outros pesquisadores que não são psicólogos, que trabalham, por exemplo, em empresas, podem desenvolver testes que podem ser utilizados para fins da avaliação que eles queiram fazer. Eles só não podem chamar isso de avaliação psicológica. Mas muitas vezes as empresas, por exemplo, empresas de RH, fazem mensurações, avaliações de perfis de candidato com ferramentas psicométricas e chamam essa avaliação de assessment. Não pode chamar de avaliação psicológica, porque a avaliação psicológica é um termo restrito a quem é psicólogo, mas outros profissionais podem realizar avaliações e intitular, por exemplo, de assessment, que é um termo muito comum aqui no Brasil. Então, o que é que eu preciso que você entenda? Que a psicometria, ela é uma área que tem relação com psicologia, mas não é privativa do psicólogo aqui no Brasil. Então, se você é estudante não da psicologia, mas de qualquer outra área, e você tem interesse em mensurar características psicológicas, fazer pesquisa com seres humanos, você utiliza sim, sem problema nenhum, da psicometria, você não tem absolutamente nenhum problema com isso. Inclusive, várias áreas, como por exemplo, enfermagem, educação física, administração, economia, todas as disciplinas da saúde, muito frequentemente, precisam validar instrumentos para mensurar questões relacionadas à sua área. Por exemplo, um educador físico ele pode ter interesse em mensurar a motivação para o exercício. Veja que motivação é um fenômeno psicológico, mas isso está aplicado à educação física. Então, um estudante de graduação, de mestrado, de doutorado, que esteja fazendo uma pesquisa sobre motivação para o exercício físico, ele vai estar utilizando a psicometria e não tem absolutamente nenhum problema com isso. Inclusive, você pode se intitular psicometrista, mesmo não sendo psicólogo aqui no Brasil, porque, como eu falei, a psicometria ela não é uma área regulamentada pela psicologia. Bruno, o que é então um psicometrista? Qualquer pessoa pode se intitular psicometrista? Não existem critérios claros para dizer o que é um psicometrista, o que não é um psicometrista. Não é que você precisa ter, por exemplo, uma graduação em psicologia ou um mestrado, um doutorado. A gente não tem critérios claros para dizer quem é que pode ou quem não pode se intitular psicometrista. Mas isso é papo para um outro vídeo, vou deixar inclusive aqui um card caso você tenha interesse. O objetivo desse vídeo aqui é explicar para você o que é psicometria. Não quero deixar esse vídeo muito longo, portanto eu vou terminar ele aqui. Se você ficou com dúvida, escreve nos comentários que vai ser um prazer te ajudar.